pessoal, olha só, nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o capítulo A4, ok? Sobre calorimetria, tá? Essa parte já é a última parte desse capítulo, é um capítulo mais curtinho realmente, então com essa aula de hoje a gente já termina, ok? A teoria sobre esse capítulo, depois vai ficar só faltando fazer as correções dos exercícios, tá bom? Então olha só, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre uma equação que a gente chama de equação do calor sensível, ok? Então, olha só, essa equação é apenas um rearranjo da equação que a gente viu na última aula sobre o calor específico, sobre o calor sensível de um determinado corpo, ok? Então, olha só, a gente pode determinar as duas fórmulas que a gente viu, tanto do calor específico como da capacidade térmica, em função do calor que esse corpo recebe ou que esse corpo cede, ok? Então, as fórmulas ficam do seguinte, que a quantidade de calor recebida ou fornecida por um corpo vai ser igual à massa vezes o calor sensível desse corpo, ou calor específico desse corpo, ok? Vezes a variação de temperatura. E o calor pode ser dado também em função da capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Na última aula, a gente viu aí os conceitos de calor sensível, de calor específico e de capacidade térmica, ok? Então, se você não viu a última aula, volta e assiste para vocês entenderem melhor um pouquinho aí o que é esses calores específicos e a capacidade térmica, ok? E aí, olha só, essa equação ela vai ser utilizada para a gente calcular o calor sensível recebido por um corpo ou cedido por ele em função da massa do corpo e da variação de temperatura que esse corpo sofre. Então, para isso, a gente vai precisar, o exercício vai fornecer para a gente o tipo de material que a gente está trabalhando, ok? Para a gente poder obter essa quantidade de calor que esse corpo está recebendo naquela situação. E em alguns problemas, a gente vai utilizar também a capacidade térmica do corpo. Então, cuidado com isso. Prestem atenção sempre no exercício para saber se o exercício está falando sobre calor específico ou a capacidade térmica nesse corpo, ok? Se o exercício estiver falando sobre a capacidade térmica dele, a gente não vai precisar conhecer a massa do corpo, ok? E aí, vamos entender um pouquinho melhor aqui com um exemplo. Então, vamos calcular a quantidade de calor que uma pessoa absorve ao tomar um copo de 200 gramas de leite quente a 50 graus centígrados, ok? Então, como as partes mais internas do nosso corpo, elas se acham ali a uma temperatura média de 38 graus centígrados, essa é a temperatura final do leite depois que ele atinge o equilíbrio térmico no estômago, ok? Então, quando a gente toma um copo de leite quente, o que acontece, gente? Esse leite, que está numa temperatura maior do que o nosso corpo, ele vai fornecer calor para o nosso corpo, ok? E esse calor vai ser absorvido pelo nosso corpo ali, de forma que atinjam um equilíbrio térmico, ok? E aí, usando o calor específico do leite, que é de 0,94 calorias por graus centígrados, a gente pode calcular, usando a fórmula, a quantidade de calor que ele está cedendo para o nosso corpo, ok? Então, olha só, a gente vai ter aqui 200 gramas de leite, ó, 200 gramas de leite, ok? Vezes o calor específico desse leite, vezes a variação de temperatura. E aí a gente tem aqui o seguinte, ó, sempre tomando cuidado com as unidades, ok, galera? Principalmente aqui, ó, nessa parte da matéria, a unidade de massa. A massa, ela precisa estar em gramas, já que a maioria dos calores específicos vão ser dados em calorias por graus centígrados, ok? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa unidade de gramas aqui. A unidade de temperatura, a gente não precisa tomar muito cuidado, por quê? Como a gente está trabalhando com variação, se for dado tanto em Celsius como em Kelvin, a variação vai ser a mesma, ok? Então, a gente não precisa fazer aqui nenhuma alteração nesses valores. Mas aí sempre tomando cuidado, então, com a minha unidade de massa, ok? E aí, fazendo as contas, né, pessoal, a gente vai achar aqui que
a quantidade de calor cedida pelo leite vai ser de menos 2.256 calorias. Por que isso daqui vai dar um valor negativo, gente? Porque a gente está calculando a quantidade de calor que o leite está cedendo para o nosso corpo. E aí a variação de temperatura desse leite vai ser negativa, já que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, ok? Então, olha só. Então, por isso, o meu ΔT vai ser negativo. E se o meu ΔQ é negativo, isso significa que o meu calor cedido também, que o meu calor também vai ser negativo, já que eu tenho que Q é igual a MC ΔT. Se o meu ΔT é negativo e a massa e o calor específico são positivos, então o meu Q também vai ser negativo nesse caso, ok? Já se a gente estivesse calculando o calor que recebido pelo meu corpo, o sinal de Q ele seria positivo, ok? Já que a variação de temperatura ali do meu estômago seria positiva. E aí a gente tem a questão aqui que é o seguinte, gente, que quando o calor é absorvido pelo meu corpo, então esse calor vai ser maior do que zero, ou seja, ele vai ser positivo. Já quando eu estou calculando o calor cedido por um corpo, esse calor cedido pelo meu corpo vai ser menor do que zero, então ele vai ser negativo, ok? Então, se o corpo está absorvendo calor, a energia interna dele aumenta, o meu calor é positivo. Se o meu corpo está cedendo calor para o meio, a energia interna dele vai diminuir, e então esse calor vai ser negativo, ok? E aí, utilizando a equação de calor sensível, a gente pode calcular a troca de calor ocorrida entre dois corpos, ok? E aí, fazendo isso, calculando a troca de calor entre dois corpos, eu consigo determinar qual vai ser a temperatura de equilíbrio desses dois corpos depois que eles atingirem essa situação de equilíbrio, ok? E aí, para isso, a gente vai considerar sempre os corpos ali. Então, vamos pensar para esses dois corpos que a gente está vendo aqui, ok? Inicialmente, o bloco A tem uma temperatura maior do que o bloco B, ok? E aí, com isso, gente, já que a temperatura do A é maior do que o B, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma troca de calor entre eles. Com o calor saindo aqui do meu corpo A e indo em direção ao meu corpo B, ok? E aí o que acontece, gente, é que quando a gente coloca esses corpos em contato, ocorre uma transferência deles, né? E assim, o que vai acontecer é que a temperatura do corpo A vai diminuir, enquanto a temperatura do meu corpo B vai aumentar, certo? Já que a energia está saindo de A e indo para o B. E aí, essas transferências de calor vai acontecer, como já repeti assim, 300 mil vezes para você, até que a temperatura dos dois sejam iguais, ou seja, até que os dois corpos atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí, a gente pode calcular essa temperatura de equilíbrio se a gente admitir que a troca de calor ocorre exclusivamente entre os corpos A e B, ok? De forma que todo o calor que o A vai ceder vai ser recebido pelo corpo B. Então, nesse caso, nessa parte da matéria, a gente vai ignorar as perdas de calor para o ambiente, para outros corpos, ok? E aí, se a gente conhece as massas dos blocos, a gente conhece os calores específicos desses blocos e as temperaturas iniciais deles ali também, a gente pode calcular a quantidade de calor recebido por A e a quantidade de calor cedido por A e recebido por B, ok? Utilizando lá a equação de calor sensível, que a gente já viu, Q é igual a MC vezes variação de temperatura, ok? E aí aqui a variação de temperatura, gente, é a minha temperatura final, que é a que a gente chama de temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do meu corpo A, para o caso do corpo A, e do corpo B, para o caso do corpo B, ok? E aí, aqui eu já falei, né? Como a temperatura de equilíbrio é maior do que a temperatura do corpo, como a temperatura de equilíbrio vai ser
menor, desculpa, isso daqui tá errado, ok, galera? A temperatura de equilíbrio, ela é menor do que o corpo A, certo? Então, o corpo A, ele vai resfriar, ok? Tá, isso daqui tá, ó, vamos lá. Coloquei alguma coisa, tá errado ali. O meu corpo A, ele tem uma temperatura maior do que o corpo B, certo? Então, a temperatura de equilíbrio aqui vai ser menor do que a temperatura do corpo A, ok? Então, ó, vamos lá. A temperatura de equilíbrio vai ser menor do que a temperatura do corpo A. Então, o corpo A, ele vai resfriar, ok? Então, o calor de A vai ser negativo. Já a temperatura de equilíbrio aqui vai ser maior do que a temperatura do meu corpo B. Então, esse corpo B, ele vai se aquecer. Então, o calor do corpo recebido, quando a gente trabalhar com o corpo B, o calor vai ser positivo, ok? E aí, como QA e QB são iguais em módulo, ou seja, o calor que o corpo A cede é igual ao calor que o corpo B recebe, a gente vai concluir que a soma algébrica desses valores é nula. Ou seja, que QA é igual a QB. Ou seja, QA mais QB vai ser igual a zero. Ok? Por então, isso que a gente está falando aqui, que a soma algébrica QA mais QB vai ser igual a zero. Isso, gente, porque como a gente viu, a gente vai ter que um é positivo e o outro vai ser negativo, ok? Então, a gente vai usar essa igualdade aqui para resolver os nossos exercícios e achar o valor da temperatura de equilíbrio, ok? Já que o único valor que a gente não conhece nessa equação é o meu TE, que é justamente a temperatura de equilíbrio. E aí, gente, vai aparecer muito para vocês uma palavra, um material que a gente chama de calorímetro. E aí, geralmente, o que acontece é que a troca de calor entre esses corpos é feito dentro desse dispositivo que a gente chama de calorímetro, ok? E aí, esses calorímetros, gente, são basicamente corpos que são isolados termicamente do interior, para impedir justamente que a troca de calor se dê para o meio, para fazer com que a troca de calor seja exclusivamente entre os corpos que estão ali dentro, ok? E aí, um calorímetro, basicamente, é o que a gente está tendo aqui, ok? Que é um material ali, a gente tem um material que é isolante térmico aqui em volta, ok? E as trocas de calor vão acontecer aqui dentro. E aí, aqui dentro eu tenho aqui um termômetro para me poder determinar a temperatura, ok? E um agitador que é para me fazer com que aquela mistura ali, para mim fazer com que essa substância que estejam ali dentro sejam misturadas e essa troca de calor seja facilitada entre eles, ok? Então, ó, o calorímetro participa das trocas de calor, embora na maioria das vezes, dos casos, essa participação seja pouco acentuada. Então, o objetivo do calorímetro é justamente esse, de tentar não interferir na troca de calor entre os corpos, ok? No entanto, como a gente sabe, é muito difícil ter um material que seja perfeitamente isolante térmico. E aí, quando o calorímetro ele absorve uma certa quantidade de calor, a gente vai levar em conta a capacidade térmica desse calorímetro, ok? E aí, eu vou resolver um exemplo sem utilizar um calorímetro e utilizando o calorímetro aqui, para a gente entender um pouquinho melhor aí qual é a diferença de cada tipo de exercício, ok? Então, para a gente começar, a gente vai resolver esse exemplo que fala o seguinte. Um estudante coloca 500 gramas de chumbo em um recipiente metálico e usa água fervente para aquecer o chumbo a 100 graus, né? Temperatura da água, conforme a gente tem na figura aqui, ok? Nessa figurinha. A seguir, o estudante coloca o recipiente em um isolante e acrescenta 150 gramas de água, inicialmente a 22 graus centígrados. Após alguns minutos, o estudante constata, por meio de um termômetro, mostrado na segunda figura, que a temperatura do sistema água, chumbo e recipiente atinge um valor de equilíbrio T. Então, ele quer que a gente estime o valor dessa temperatura de equilíbrio, ok? E aí, olha só, o exercício me deu aqui uma tabela de calores específicos. Então, na tabela, a gente tem o valor do calor específico para o chumbo e tem também
aqui para a água, o valor do calor específico da água, ok? E aí a gente tem essa unidade, gente, em grama por grau centígrado e em quilograma por grau centígrado, ok? Como aqui as minhas massas estão dadas em gramas, a gente vai utilizar aqui as unidades de caloria por grama grau centígrado na resolução do nosso exercício, ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Primeiro, para estimar a temperatura, a gente tem que considerar que o resfriamento do chumbo foi desprezível no tempo em que eu tirei ele da água fervendo a 100 graus e coloquei, então a gente vai desprezar essa parte disso. A capacidade térmica do recipiente, nesse caso, é desprezível, ou seja, ele não troca calor com a água e com o chumbo. Eu vou desconsiderar completamente o meu recipiente, vou considerar que ele é isolante ideal, já que o exercício não falou nada sobre ele, então a gente vai considerar aqui ele sendo ideal, ok? O isolamento térmico do meu invólucro é perfeito e todo o calor cedido pelo chumbo vai ser absorvido pela água, ok? Como é que eu sei, gente, que eu posso ignorar o meu recipiente nesse caso? Porque o exercício não falou nada sobre ele, ok? Se o exercício não deu nenhuma especificação sobre o meu recipiente, significa que eu posso simplesmente ignorar as características desse recipiente. E aí, olha só. O calor cedido pelo chumbo é negativo, enquanto o calor absorvido pela água é positivo. Então, como QC e QA são iguais em módulo, a gente pode escrever da seguinte forma, que o calor de C mais o calor de A vai ser igual a zero. Ou seja, o calor cedido pelo corpo C, pelo chumbo nesse caso, vai ser igual ao calor absorvido por A, mais o calor absorvido por A vai ser igual a zero. Ok? E aí, substituindo as fórmulas, a gente tem aqui a massa do chumbo mais o calor específico do chumbo vezes a variação de temperatura do chumbo, que é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura do chumbo, que como a gente viu lá, ó, essa temperatura do chumbo aqui, inicial, vai ser de 100 graus centígrados, já que ele foi aquecido junto com uma água que estava a essa temperatura. Mais a massa da água, no segundo caso lá, né, que era a massa da água dentro do meu recipiente, vezes o calor específico de A, vezes a variação da temperatura da água, que vai ser a temperatura de equilíbrio entre os dois, que é o que eu quero determinar, menos a temperatura inicial dessa água, que era lá de 22 graus centígrados, ok? E aí, substituindo os valores, a minha massa do chumbo, vezes o calor específico dele, aqui substituindo todos os valores, ok? A gente ir fazendo as contas, aqui, a gente consegue determinar que a temperatura de equilíbrio desse corpo vai ser de 29,3 graus centígrados. E aí, então, vou resolver aqui essas contas mais detalhadas com vocês agora, ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, multiplicar 500 vezes 0,031, ok? Então, ó, 500 vezes 0,031 vai ser aqui, ó, vou fazer aqui pequenininho, 15,5, que multiplica a temperatura de equilíbrio menos 100, mais 150 vezes 1, 150 vezes a temperatura de equilíbrio menos 22 é igual a zero. Então, aí agora eu vou multiplicar aqui, vai ficar 15,5 TE menos ali, ó, 2 zeros, eu ando com a minha vírgula, 2 casas, mais 150 TE vezes 150 vezes 22. TE aqui, menos, né, porque aqui, ó, mais com menos dá menos, 3.300 vai ser igual a zero. Então, ó, eu vou somar esses 15,5 TE com o meu 150, vai ficar aqui, então, 165,5 TE menos 3.300 mais 5.500 1.550, que vai dar 4.000 aqui, 830
50, isso é igual a zero, ok? E aí, olha só, passando esse 4.550 para o outro lado, a gente tem aqui, então, que 165,5 vezes TE é igual a 4.850. O 165 está multiplicando, passo dividindo. Então, minha temperatura de equilíbrio vai ser 4.850 dividido por 165,5. Que aí a gente acha que a minha temperatura de equilíbrio aqui vai ser os 29,3 graus centígrados. Na verdade, vai dar 29,305 e a gente arredonda para os 29,3 graus centígrados, ok? Então, olha só, nada muito difícil, é só uma resolução de uma equação simples. A única coisa aqui é vocês fazerem essa resolução de forma bem detalhada, ok? E aí, ó, a gente consegue observar aqui o seguinte, que ocorre uma pequena elevação da temperatura da água. Então, a temperatura da água vai passar ali, vai sofrer uma variação, né, de apenas 7,3 graus. Em comparação a isso, a temperatura do chumbo sofre uma variação muito grande. Ela vai sofrer uma redução ali de 70,7 graus centígrados. Então, a variação do chumbo é 9,7 vezes maior do que a variação da temperatura da água. E isso, gente, acontece porque a capacidade térmica de 150 gramas de água é 9,7 vezes maior do que a capacidade térmica de 500 gramas de chumbo, ok? Então, por isso que a gente tem aí essa variação tão diferente entre as temperaturas, porque a capacidade térmica das substâncias são muito diferentes. As capacidades térmicas da massa de água e do chumbo obtidas pela equação, né, que a gente viu que capacidade térmica é massa vezes C, valem respectivamente 150 calorias por grama e 15,5 calorias por grama. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, que o chumbo tem sua temperatura variada de 1 grau quando ele recebe uma quantidade de calor de apenas 15,5 graus. Então, para mim, variar a temperatura do chumbo em 1 grau centígrados, eu preciso ceder para esse material apenas 15,5 calorias. Enquanto, para a água, como a capacidade térmica dela é de 150 calorias por grau centígrados, a gente tem que, para mim variar a temperatura da água em 1 grau centígrado, eu preciso ceder para ela uma quantidade de 150 calorias. Então, por isso que a gente tem essa diferença tão grande aí entre as variações de temperatura dos dois corpos, ok? O próximo exemplo, a gente tem o seguinte, um broche de prata de massa 20 gramas e 160 graus centígrados é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus centígrados. Aí ele quer saber qual vai ser a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas da prata e água. Então, a gente vai ter aí, ó, que a temperatura de final de equilíbrio térmico vai ser um valor intermediário entre 30 graus centígrados e 160 graus centígrados, igual a gente viu. Então, ó, a água recebe calor, assim a sua temperatura aumenta de 30 para a temperatura de equilíbrio e a prata perde calor e a sua temperatura diminui de 160 para a temperatura de equilíbrio, ok? Então, ó, basicamente o que a gente vai ter é isso aqui, ó. O broche de prata tendo sua temperatura diminuída para a temperatura de equilíbrio, enquanto a temperatura da água aumenta de 30 para a temperatura de equilíbrio térmico. E aí, ó, a gente consegue calcular aqui. Eu fiz essa daqui, em vez de fazer tudo junto, eu fiz um pouco diferente para vocês verem que tem mais de uma forma de fazer essa resolução, ok? Então, ó, o calor recebido para a água vai ser Q1, a gente vai chamar de Q1, a massa de água, calor específico de água, vezes variação da temperatura, ok? Então, ó, substituindo valores, eu tenho 28 gramas de água, o calor específico da água é de 1 caloria por graus centígrados e a temperatura inicial é de 30. E aí, então, ó, multiplicando, a gente acha que Q1 é igual a isso daqui, 28 vezes a temperatura de equilíbrio menos 84. O calor cedido pelo broche de prata, gente, vou fazer a mesma coisa.
ok? Massa do broche de prata vezes calor específico da prata vezes a variação de temperatura. Então, eu acho a equação aqui de calor cedido pela prata, cedido pela prata, exatamente, como sendo isso daqui. E aí, agora sim, eu substituo lá em que Q1 mais Q2 vai ser igual a zero, ok? Então, ó, Q1 mais Q2 igual a zero. 28 mais 1,2 vai dar 29,2 aqui, desculpa. Ok? E aí, então, aqui vai faltar aqui meus 29,2 que faltou na hora da resolução. Ok? E então, eu calculo a minha temperatura de equilíbrio. Ok? Então, olha só. O que eu fiz aqui de diferente, gente, é que, em vez de fazer igual eu fiz no exercício anterior, de já igualar as equações aqui e fazer tudo, eu fiz primeiro o meu Q1, calculei ele, depois o Q2 para depois igualar. Então, a gente tem várias formas de resolver aí. Vocês vão escolher o que vocês acham mais fácil na hora de resolver os exercícios. Ok? E aí, por último, a gente tem um exemplo aqui, que nesse exemplo a gente vai ter o seguinte, que no interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau centígrados, encontra-se 85 gramas de um líquido a 18 graus centígrados. Um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico de 0,094 calorias por gramas grau centígrados. Aí a gente vai ter que esse vai ser aquecido a 100 graus centígrados e colocado dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus centígrados. Para esse caso aqui, gente, ele me deu o valor da temperatura de equilíbrio, ok? E eu quero determinar o calor específico. Então, é um exercício um pouco diferente. Mas a forma de resolver é basicamente a mesma. A diferença aqui também é que, em vez de apenas 2 substâncias, eu vou ter 3. Mas se a gente fizer tudo por partes bonitinho, não vai ficar complicado. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente tem 3 corpos que trocam calor entre si. O calorímetro, o líquido dentro do calorímetro e o bloco de cobre. Ok? A temperatura do calorímetro vai aumentar de 18 para 42 graus centígrados. Então, ó, o calorímetro estava inicialmente a 18 graus centígrados, passa para a temperatura de equilíbrio, que é os 42 graus centígrados ali, dado no exercício. Ok? Então, a gente tem aqui que o calorímetro recebe calor, ok? A temperatura do líquido também vai variar de 18 para 42, já que o calorímetro e o líquido dentro dele estavam em equilíbrio térmico, ok? Então, assim, o líquido também vai receber calor, já que a temperatura dele aumenta. Já o bloco de cobre, quando a gente coloca ele dentro do calorímetro com o líquido, a gente vai ter ali que ele sofre um abaixamento de temperatura, de 100 para 42. Então, a temperatura dele vai sair de 100 graus centígrados e passar para 42. Com isso, o bloco vai perder calor ali para o meu recipiente, ok? Então, é isso que a gente tem aqui representado nesse esqueminha. E o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai calcular as quantidades de calor trocada. O calor recebido pelo calorímetro, a gente vai chamar de Q1. O calorímetro, gente, ele me deu a capacidade térmica desse calorímetro. Então, eu vou usar a fórmula de capacidade térmica, C vezes variação da temperatura. Ok? Então, ó, 6, que é a capacidade térmica do calorímetro que ele me deu lá no exercício, 6 calorias por grama, ou por grau centígrado, vezes a variação de temperatura desse calorímetro. Então, vai ficar aqui, ó, 6 vezes 24. Então, o calorímetro recebeu uma quantidade de calor Q1 de 144 calorias. Então, vamos guardar aqui essa equação, esse valor. Agora, o que a gente vai fazer é calcular o calor recebido pelo líquido, que vai ser a massa do líquido
vezes o calor específico desse líquido, que é o que eu quero determinar, vezes a variação de temperatura sofrida por ele. Então, ó, esse líquido, ele tem uma massa, a massa dele é de 28 gramas, o calor específico é o que eu quero, e ele sofre uma variação de temperatura aqui, também de 24 graus centígrados. Então, o Q2, eu tenho essa seguinte relação, que a quantidade de calor recebida pelo líquido vai ser 2040 vezes o calor específico dele. Então, ok, mais uma relação para a gente guardar. E por último, a gente calcula o calor que vai ser perdido pelo bloco de cobre, ok? Então, a massa do bloco de cobre vezes o calor específico do cobre vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a variação de temperatura do cobre é de aqui menos 58, já que a temperatura dele vai estar diminuindo. Então, a quantidade de calor que ele vai perder vai ser de menos 654,24 calorias, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora, gente? Como a gente viu que todo o calor perdido por um corpo vai ser recebido pelos outros corpos, nesse caso, a gente tem o quê? Que Q1, que é o calor lá que a gente viu do calorímetro, mais Q2, que é o calor do líquido, mais Q3, que é o calor do bloco de cobre, vai ser igual a zero. Então, eu vou substituir os valores. Ó. A gente achou que Q1 é 144, Q2 é 2040 vezes C, e aqui o Q3 é menos 654. Então, a gente tem aqui, ó, que 144 menos 654,24 vai dar menos 510,24. Então, ele está negativo, passa positivo. E aí, o 2040 está multiplicando, passa dividindo, a gente acha que o calor específico do meu líquido vai ser ali de 0,25 calorias por grau centígrado, ok? Então, para quem tem mais dificuldades em fazer contas, eu acho mais fácil vocês fazerem dessa forma aqui, que é tudo separadinho, você calcula para cada um dos corpos, e aí depois que você já tiver todas essas relações especificadas, vocês calculam o valor aqui utilizando essa relação, ok? E então, gente, como eu disse, a gente terminou o conteúdo desse capítulo. Façam os exercícios que eu passei para vocês no roteiro de estudo. Gente, essa parte da matéria é extremamente importante que vocês façam o máximo de exercício possível, ok? Para que vocês entendam bem o processo, tá certo? E aí, na próxima, depois eu vou fazer um vídeo, a gente vai corrigir esses exercícios. Como são exercícios que são mais demoradas as correções, eu vou fazer um outro vídeo, porque eu sei que não vai dar tempo de fazer todas as correções em live, com as correções, ok? Então, façam bonitinho essas resoluções e prestem bastante atenção, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, que aí a gente vai tirando elas aí na live e nas aulas de correção de exercício, ok? E aí, qualquer dúvida, como eu disse, coloquem lá na lista, ou me mandem por e-mail, ou coloquem no link para registro de presença, ok? E não se esqueçam de fazer o registro de presença de vocês. Ok, gente? Então, tchau e até semana que vem.